Olá! Sejam bem-vindas! Nossa 7ª aula do desafio Encontre você pelas 12 casas. 12 casas do seu mapa natal. E a gente vem fazendo essa travessia, né? Há 7 dias, a gente começou ali pela casa 1 e a gente vem caminhando, casa a casa, entendendo essa travessia. E hoje a gente vai falar sobre a casa 7. Boa tarde, sejam todas bem-vindas, Elisa, Alda. Então, quem estiver chegando nesse vídeo gravado pode até chegar um pouquinho para frente, que eu quero cumprimentar aqui todo mundo que veio ao vivo hoje. Domingo, né? Domingo a gente pode, né? Tá aqui ao vivo. Kátia. Oi, Kátia. Oi, Patrícia, Gi. Que bom que vocês estão aqui me fazendo companhia. E hoje a gente tem um assunto que atravessa muita gente, né? Que são os assuntos relacionados a relacionamentos. Relacionamentos amorosos ou não, relacionamentos interpessoais também. Às vezes a gente tem uma melhor amiga, ou alguém muito próximo, que acaba caindo na casa 7 também. Porque sai de um aspecto impessoal de amizade e entra num aspecto mais interpessoal, tá? Então eu fiz uma enquetezinha. Eu fiz uma enquete? Eu fiz um post com 5 questões que a gente deveria se fazer. E eu vou trazer essas questões para cá, para responder essas perguntas. Mas antes de começar, eu já vou responder a... Peraí, perdi. Peraí, que acabei de ver o comentário e sumiu. Ah, Célia, obrigada. Essa blusa, olha, ela é nova e eu comprei só para essa aula. Mentira, não foi só para essa aula. Mas eu achei que ela tinha tudo a ver, tá? Alguém sabe por quê que essa rosa ou a rosa tem tudo a ver com a casa 7? Então comenta aqui, porque se alguém acertar, tô de olho. Se alguém acertar, eu vou falar, porque tem tudo a ver com a casa 7. Minhas alunas vão responder facilmente. Achei o comentário. Kátia. Vou começar por aqui, tá? A Kátia disse: tenho Saturno em Escorpião na 7, socorro. Eu vou falar de Saturno, eu vou tirar o Escorpião por enquanto e vou falar só de Saturno, porque muita gente fala socorro, mas o Escorpião ele também vai entrar nos nossos exemplos aqui porque é importante. E amanhã é aula de Escorpião, em aula da casa 8. Vamos falar muito dessa energia, tá? Ah, liguei. Tá bom. A gente fala muito mal de Saturno, né? A aula de Saturno vai ser amanhã é da casa 8, depois casa 9, depois casa 10. Então é quarta-feira. Quarta-feira a gente vai falar de Saturno mais profundamente, tá? Mas Saturno, a gente implica muito com ele. Tem gente que chama o bichinho de maléfico, só que ele não é maléfico. Como toda energia, é neutra. Neutra. Tem 2 polos, mas ela é neutra, tá? Então, nos cabe equilibrar. A gente fala, eu tenho tal coisa horrível. Horrível porque não trabalhamos. Eu não estou dizendo que é aqui a dona do Saturno na 7, não. Mas a maioria das pessoas diz, não sei, meu mapa é assim, por isso eu sou assim. Não, é assim, por isso você é assim, porque você ainda não trabalhou. Porque a gente vem com um mapa e com desequilíbrios para trabalhar. Não tem nada no nosso mapa que não seja passível de cura. Absolutamente tudo no mapa. Se está te doendo, se está te trazendo desconforto, se está te trazendo estagnação, porque muitas vezes é a estagnação que dói. Às vezes a gente nem sabe nomear nossas dores. Tudo isso
na nossa vida, que está no nosso mapa, é passível de cura. Então, Saturno em desequilíbrio vai trazer um sentimento de inadequação para Kátia, por exemplo, na casa 7. Esse sentimento de inadequação é: eu não sou adequada dentro do meu relacionamento, eu não me sinto bem, eu não me sinto em casa, eu não me sinto confortável, eu me sinto inadequada. O que é inadequada? É não atendo às expectativas do outro. Muitas vezes na casa 7, isso se dá, muitas vezes, isso se dá por questões relacionadas à beleza. E aí, gente, eu até, não sei se postei isso ou não, agora eu não estou nem lembrando, sobre beleza. Beleza importa? Então essa é outra pergunta que eu vou fazer aqui. Eu fiz a da rosa. Por que rosa? E eu não estou vendo nenhuma resposta. Ah, sim, estou vendo sim, agora achei. Vênus, a rosa, o amor, Vênus, amor, Vênus. Sim, mas ainda não chegaram lá, meninas. Ainda não chegaram no ponto da rosa, no ponto misterioso da rosa. Eu vou falar depois, tá? Apesar desse não ser o arquétipo do nosso cupom de hoje. Eu já tô avisando aqui, porque todos os dias entram pessoas no fim dessa live e ficam lá desesperadas para assistir a aula ao vivo dentro do app e acabam perdendo a aula ao vivo e acabam tendo que assistir elas gravadas. Então, quem quiser entrar na aula fechada, que vai acontecer agora na escola, 12h45, já entra agora. E aproveita o cupom. O cupom é espelho. E a gente vai falar sobre mais esse arquétipo aqui hoje. Espelho e a rosa. Não me deixem esquecer da rosa, tá? A Letícia já pegou, olha lá, que danada. A Letícia pegou a rosa, olha ali. Sequência de Fibonacci. Exatamente isso, Letícia. E eu vou tentar explicar um pouquinho mais, tá? Letícia, oi, Letícia. Maravilha. Geometria sagrada, caminhante caminha, exatamente. Então a rosa, eu vou falar sobre ela. Ela tem nas proporções de toda rosa está a proporção áurea. Há na rosa, no desenho da rosa, uma proporção que é a mesma proporção do desenho de Vênus no céu. Ou seja, tudo aquilo que é manifesto na Terra, que tem a proporção áurea, representa o poder de Vênus na Terra, como a concha, né? Vocês sabem disso, e como ser humano também, tá? Então a rosa, ela tem essa força mística. E é por isso que em todas as catedrais, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas todas as catedrais, elas são a Nossa Senhora. Elas são o feminino. E por isso todas têm uma rosa na entrada. Uma rosácea na entrada. Todas elas. E outra coisa que eu vou falar sobre catedral aqui, aproveitando o ensejo da rosa. Catedral vem de catodo. E a gente diz aqui, só falo sobre, na perspectiva de energia. Energia, pilha. Cada planeta é uma pilha, cada signo é uma pilha, cada casa é uma pilha. Eu só falo sobre astrologia sob a perspectiva de energia. Tudo é energia. O nome catedral vem de catodo. E eu não sei se vocês entendem um pouquinho isso, deram na escola. Mas eu também não lembrava da escola, não tive que estudar um pouquinho. Mas catodo e anodo estão relacionados às polaridades da energia.
E o cátodo é o lado negativo. Negativo, tá? Então, é o feminino. Por isso é o feminino. Ah, tem mistério, gente. São muitos mistérios. Muitos. E são muito interessantes para a gente ter mais clareza do que a gente está fazendo aqui e de como a gente pode usar esses recursos para trazer energia para a nossa vida. Energia, equilíbrio dentro das nossas próprias energias, tá? E qual foi a outra pergunta que eu fiz, meninas? Eu perguntei da Rosa, eu perguntei sobre outro aspecto. Alguém respondeu aqui, que aí eu lembro a pergunta. Ah, sim, e só para fechar. Então, a proporção áurea, ela foi descoberta por Fibonacci quando ele entendeu a proporção. Então, essa proporção, ela foi nomeada sequência de Fibonacci, porque Fibonacci conseguiu fazer essa equação, tá? Qual foi a outra pergunta? Ah, isso! Obrigada, meninos! Obrigada. Tati, Elisa, Miriam. Se beleza importa, né? E aí, o que vocês acham? Beleza importa? Eu queria saber se vocês acham sim ou não. Coloca sim ou não aqui. Se beleza importa. A Beatriz disse que sim. Ninguém vai julgar vocês não, gente. Pode botar não também. Bruna, Margarida, Kátia, Tati. E pela mesma razão da rosa, a beleza importa. Vocês acreditam que tem a ver com a rosa? Tem tudo a ver com a rosa. Por quê? E tem tudo a ver com a casa 7, tá? A casa 7 é regida por Vênus. Vênus mora na 7, é a energia da 7, tá? Da mesma forma que o signo de Libra. E todos esses assuntos que a gente está conversando aqui vão levar a gente para relacionamentos. Então, calma, fiquem calmas. Aí a Sara trouxe um ponto muito importante, mas não sei beleza no padrão, né? Porque a gente tem um padrão de beleza. E será que o padrão também importa? Qual é o peso do padrão nisso tudo? Né? Vamos discutir isso, porque eu acho que isso é super importante também. Milena disse que a beleza física não importa para ela. É a opinião dela, tá tudo bem. Carita, Miriam, Tati, tá? Qual o conceito de beleza? É uma boa pergunta, Cláudia. O que é beleza, afinal, né? Como assim beleza, né? Gente, eu tô vendo que tem muita gente entrando aqui, tá? Na escola. Não esqueçam o cupom ESPELHO. Não é com X, eu sou carioca. Espelho, tá? Vamos falar de espelho também. Então, vamos trazer um conceito de beleza? Eu vou pegar aqui o que Cláudia trouxe, qual o conceito de beleza, e vou começar por isso, então. Que conceito de beleza eu estou trazendo, tá? Vênus, ela está em tudo aquilo que traz sensações. Do grego, estesia, mais ou menos isso. Eu não falo grego, tá? Estesia é a origem, a etimologia da palavra estética. Então, tudo que é estético é porque traz uma sensação. Olha só, estesia, anestesia. O que é anestesia? É uma falta de sensação. Eu não sinto nada, né? E a estética eu sinto alguma coisa. Eu sinto através dos meus 5 sentidos. Então, para ser estético, precisa chegar para nós através de algum
dos nossos 5 sentidos e causar algum impacto. O belo, necessariamente, não está na energia de touro, por exemplo. Porque a energia de touro, ela traz muitos sentidos, mas não necessariamente o equilíbrio nos sentidos. Quem traz o equilíbrio nos sentidos é Vênus libriana, que é a balança. Então, o equilíbrio das formas, que é a proporção áurea, é denominado o belo. Então, existe uma equação matemática para a gente saber o que é belo ou não é, tá? E esse belo causa boas sensações pra gente. Tudo aquilo que é... A gente nem sabe porque acha bonito alguma coisa, e a gente achou bonito. Você entra numa casa bem decorada, você se sente bem. Você entra numa casa com uma iluminação boa, você se sente bem. Se você entra numa casa, de repente, com paredes muito escuras, ou, por exemplo, como eram os hospitais antigamente, cinzas, e isso tudo foi revisto, né, para que as pessoas se sentissem mais acolhidas nos hospitais, por exemplo, tá? Estou dando um exemplo. É porque as cores são fótons e elas trazem sensações. Então, as sensações é estética. E a estética pode ser uma coisa nojenta, pode ser uma coisa que dê uma repugnância. Tudo isso é estética. Quantas vezes você vai num museu, ver uma exposição e de repente tem ali esculturas ou quadros que te trazem um desconforto? Estética. E estão ali justamente para causar desconforto, para te questionar, te tirar de um lugar confortável mesmo. Então, a estética é isso. Só que a estética é libriana. Então, a beleza, ela está na mesma casa dos relacionamentos. Só que a beleza, ela não está só associada ao nosso corpo, ao nosso rosto, à nossa roupa, à nossa forma de se vestir. Ela está associada à nossa voz, ao equilíbrio do som da sua voz. Ela está associada à forma como você, de repente, coloca uma mesa, se está bonito, se está estético, se está equilibrado. Quando você coloca uma mesa, pratos, garfos, está equilibrado? Como funciona o equilíbrio disso? Ou como você arruma toalha no banheiro? São pequenos detalhes que a energia libriana gosta, porque traz boas sensações. E isso colabora na harmonia de qualquer coisa. A harmonia é libriana. Então, a harmonia de um relacionamento passa por essa estética, de ponta a ponta. Tudo precisa da estética. Então, a minha opinião, com base em tudo isso, é que a beleza importa. Tá? Olha, a live fica disponível, está disponível no Instagram durante 24 horas, é o meu compromisso, tá? E vai ficar definitivamente dentro da escola, tá? Dentro do app, para vocês assistirem quando quiserem, não só estas aulas, como as aulas de análise de mapas que a gente faz 12h45, logo depois dessa, para analisar o mapa de vocês sob esse viés de casa 7 e tal. Para a gente analisar as dores de vocês com relação a isso, tá? Então, todas vão ficar gravadas lá dentro, tá bom? Agora, para aprofundar a casa 7, porque o que eu falo aqui, eu pego um pouquinho, gente, eu puxo um fio. Para aprofundar de verdade essa casa, vocês precisam assistir dentro do curso, salas de iniciação. Eu sempre falo e eu vou repetir porque tem sempre gente nova.
ser iniciada não é iniciante. Iniciada é ser iniciada nos mistérios desse mundo, desse planeta, dessa existência. Ser iniciada é ser iniciada nesses saberes ocultos, nessa ciência oculta, ou em ciências ocultas, tá? E é por isso que o clã se chama clã das iniciadas, porque vocês vão acessar saberes ocultos. Porque a astrologia é uma ciência oculta. Eu abro aqui tudo que é possível. Tem coisas que não são possíveis. E tem coisas que vocês também nem vão entender agora. Também tem isso. A própria proporção áurea, sequência de Fibonacci, quando vocês entrarem no curso, tem todos os 12 princípios organizadinhos. E tem também cura energética do dinheiro, que a gente fala sobre isso. Cura energética dos relacionamentos, que a gente também fala sobre isso. Tá? Kátia, já tive 3 anos de formação e talvez nunca tenha ouvido isso, né? Olga, link na bio, tá? O link tá na bio, o link também tá nos stories, não tá nos stories. O link tá na bio e nos grupos de WhatsApp também, tá bom? Aí a Olga disse uma coisa interessante. Agora compreendi a razão de quando me dizem que sou muito exigente quanto à beleza e estética em tudo. Vênus na casa 7. E oposta ao meu signo libriano. Oposta ao Sol, né? Que é em Libra, provavelmente. Enfim. E aí a gente vai entrar em outro ponto dessa aula de hoje. Que é sobre o eixo Áries-Libra. Casa 1, casa 7, porque o nosso assunto aqui são as casas. Então, eu vou falar sobre isso. E aí, eu vou pegar aqui as respostas que eu disse que ia dar do último post. Que eu falei 5 questões que você deveria se fazer sobre relacionamento. E a gente vai falar disso agora. A primeira. Por que você atrai sempre o mesmo tipo de pessoa? Vocês atraem o mesmo tipo de pessoa? Responde aqui. Se essa premissa é verdadeira. Tá, Olga. Então, link na bio, tá? O link tá na bio. E o cupom de hoje é espelho. A dificuldade da carioca falar espelho. Semelhantes. Não atrai o mesmo tipo de relacionamento. Tá. Vamos lá, gente. A Rosa, sim. Tereza, sim, também. I know what true loves. Ah, que legal. Cláudia, tenho tendência de atrair arianos. Ultimamente, sim. Não era assim. Talvez ultimamente, sim, porque você tem percebido. Talvez, não sei. Sim, beleza. Então, como muita gente respondeu sim, eu vou comentar sobre isso. Porque quando muita gente responder não, acho que nem vale falar, né? Tá? Então, a casa 7 no nosso mapa é a casa do outro. Vocês lembram quando a gente conversou sobre a casa 1? Que é a casa da nossa identidade? É a casa em que a gente nasce e a gente começa a se ver como um ser separado, independente. Eu não vou entrar tanto nisso, a gente falou bastante dessa energia, ela é muito importante, só que ela está num eixo. Eu sempre gosto de falar sobre eixo como uma gangorrinha. Todo eixo astrológico é uma gangorra. Se você tem muita energia aqui, pode ser que aconteça isso. Se você tem sol aqui, aqui tem sombra.
Então, de uma forma ou de outra, esses dois lados, eles precisam estar integrados para essa gangorra ficar em equilíbrio. É por isso que a oposição no mapa é libriana, por causa do equilíbrio da gangorra. Então, a oposição é um aspecto tenso no mapa que a gente não sabe como resolver. Mas eu disse para vocês no início dessa aula, nada no seu mapa não é passível de cura. Tudo no seu mapa é passível de cura. Inclusive os aspectos tensos. Toda quadratura, toda oposição. Você não veio para essa existência, para esse planetinha, para sofrer. Você não veio para isso. Você veio para aprender como lidar com as suas energias. Para aprender a manipular suas energias. E manipular a energia, quando a gente fala de bruxaria, a gente fala sobre a nossa própria energia, não a do outro. Porque o outro não importa. Porque a única coisa que importa somos nós. E a energia de forma refinada, ela é o equilíbrio. Então não tem como eu desejar mal para ninguém, porque isso vai causar um desequilíbrio na energia. Então, aos pouquinhos, a gente começa a entender o que é o equilíbrio de energia, e aí você entende que é realmente uma elevação do ser humano. E a gente não está pronta. E realmente a gente não está pronto para isso. São camadas que vão se abrindo aos poucos. E a gente vai entendendo. Então, a casa 7, como eixo da 1, que é a minha própria identidade, a casa 7 é o outro. Porém, o outro não existe. O outro não existe. A casa 7 é minha. Ela está no meu mapa. Só que ela é uma casa em que eu atraio outras pessoas para quê? Para me oferecer um espelho. É por isso que Vênus tem um espelho na mão. A gente acha que ela é vaidosa. Não é nada disso, gente. Sim, a beleza importa para Vênus. Mas Vênus carrega um espelho porque ela sabe que a casa 7, ela existe para ser um espelho para nós. E, gente, só para isso. Quando a gente chega nesse grau, nesse nível de leitura, os relacionamentos, eles mudam de lugar. Só que a gente está buscando felicidade através do outro, buscando amor através do outro, buscando sensações através do outro. E não buscando um espelho para que a gente consiga se equilibrar e se trabalhar. Na hora que eu conseguir olhar a presença do outro na minha vida como espelho, ele me devolve aquilo que eu estou entregando, tudo muda. Não tem conflito, porque os conflitos existem para que a gente acesse esse lugar. A ideia de projeção, que é isso também, e de espelho, é muito difícil para as pessoas. Na hora que a gente entende bem o que é espelho, o outro está me devolvendo a minha própria energia. Quer um exemplo? Eu vou pegar o escorpião da Cláudia. Acho que foi a Cláudia que falou lá no comecinho, né? A Cláudia falou que tem escorpião na casa 7. Escorpião, então, é a seguinte energia. A gente vai falar sobre isso amanhã. Mais profundamente sobre isso. Escorpião tem um profundo medo da perda. Então, se Escorpião está na 7, existe um profundo medo da perda do outro, desse relacionamento. É um medo, é uma obsessão pela perda. Por alguma razão, lá do passado, seja o que for, pode ser não sei, a gente vai analisar isso em análise de mapas dentro da escola, tá? Não sei por que razão, há uma obsessão pela perda, muito medo de perder. E esse medo obsessivo, ele vai trazer consequências e principalmente
uma força de controle. Porque eu não quero perder, eu vou controlar esse relacionamento. Como é que se controla de forma que o outro não se sinta controlado? Porque se o outro perceber esse mecanismo, ele reclama. Então, esse mecanismo, ele é refinadíssimo, sofisticadíssimo, oculto, secreto, psíquico. Aliás, vocês já podem levar essa energia aí para onde vocês têm escorpião no mapa, tá? Então, essa sofisticação do controle é feita através de manipulação. Porque a gente, onde tem escorpião, a gente tem uma leitura psíquica do outro muito aguçada. Que o medo da perda, quando ele vem por uma história passada que a gente precisou se desenvolver exatamente nesse mecanismo, nessa ferramenta. Então a gente tem uma clareza da psique do outro. É tão clara essa energia psíquica do outro que eu consigo mexer lá dentro. Muitas terapeutas e psicólogas têm essa energia forte. Porque usam, aparentemente ou teoricamente usam para cura. Pode ser que não também, porque tem muito terapeuta manipulador, tá? Então, não importa. Mas quando a gente tem clareza da psique do outro, a gente também usa isso para cura. Vocês entendem por que a pilha é assim? Dual. Porque nada é só bom, nada é só ruim. Muita gente critica o signo de escorpião, mas o signo de escorpião é justamente aquele que tem o sol dentro dessa energia. Mas eu estou falando do escorpião aqui só para trazer o exemplo da casa 7, que é o seguinte. Olha só o espelho. O espelho acontece assim. Se eu manipulo a outra pessoa, o que eu estou querendo com isso? Que essa pessoa deixe de fazer aquilo que a identidade dela faria para ela fazer aquilo que eu gostaria que ela fizesse. Então ela se perde da casa 1, que é a identidade dela, e ela atende a demanda da vítima. Porque a melhor forma de manipular é você ser vítima em alguma coisa. Então, o outro atende a demanda da vítima. Então, ele sente culpa. E ele age por culpa. A gente vai conversar sobre esse mecanismo amanhã. Mas eu quero que vocês entendam que tanto vítima como culpa está na mesma energia. Então, se eu me sinto culpada porque o outro foi vítima, vocês entendem que isso é uma projeção? Está dentro da mesma energia. Não é fácil ver, porque parece assim que, se eu sentir culpa, eu estou sendo espelho do outro que sente culpa também? Não necessariamente, porque as coisas dentro da energia, elas podem ser aparentemente diferentes, mas você está projetando. Então, o outro me traz como espelho características de algo que eu estou entregando. Então eu preciso olhar para esse relacionamento tóxico, que no caso é um relacionamento tóxico. Eu não estou dizendo da pessoa que colocou aqui, que ela falou Saturno e Escorpião, mas eu não sei se está tenso. A gente vai ter que analisar o mapa para ver se ele está tenso ou não, tá? E para ver se precisa de cura, porque às vezes a gente tem uma energia equilibrada, às vezes a gente tem energias equilibradas no nosso mapa, mas a gente tem muitas energias em desequilíbrio também. E a gente só precisa trabalhar, estudar. Então, gente, faz o seguinte, vai no link da bio ou no link que está nos grupos de WhatsApp e vem para a escola. Vem estudar esse negócio, tá? Não adianta dizer que vai mudar e não entrar e pegar o negócio na sua mão. E eu digo para vocês, tem muita gente que fala, meu Deus, mas eu não tenho tempo, eu tenho um monte de curso. É totalmente diferente. A gente está falando aqui de um processo terapêutico. É você escutar uma aula, na verdade você está fazendo uma terapia. Você não precisa ficar lá anotando tudo. Não, você vai escutar
várias vezes, porque você vai querer escutar várias vezes, tá? Então, eu vou me despedir de vocês aqui agora, com a ideia do espelho, tá? De casa 7. A gente ainda tinha várias outras perguntas para responder, como, por exemplo, limites e acordos. Essa é boa, hein? Limites e acordos. Amar sem contrato é perda de si. A energia, gente, entre quem eu sou, minha identidade, e o outro, precisa ser consensual. Olha que interessante essa palavra, consensual. Eu preciso entender que concessões eu faço no meu relacionamento. Eu só vou entender que concessões eu faço na hora que eu sei quem sou eu. Senão eu não consigo nem colocar na balança esse negócio. Tá? Então, só para trazer um pontinho disso. Então, acho que vocês entenderam o número 5, né? Relacionamento como campo de evolução. Toda relação é uma iniciação. Olha que riqueza que é um relacionamento. E se a gente para observar um relacionamento dessa forma, olha como que a gente não cresce. Que maravilha que é. E quando os dois estão dentro do processo? Aí é maravilhoso mesmo. Mas é raro, bem raro, né? Então, a casa 7, ela vai trazer características do outro, que é espelho para quem você é. Por isso que seu ascendente é um signo, a casa 1 um signo, e a casa 7 é o signo oposto. Porque ela vai trazer o reflexo daquilo que você é, tá? Espero vocês lá dentro, agorinha. Tô entrando agorinha no app da escola. Quem quiser, vem. Tá? E amanhã eu tô aqui de novo, gente. Casa 8. Olha, casa 8. Vai ser pesado. Beijo. Até lá.